Vamos lá, mais um agora de geometria. O problema pede para a gente calcular o valor do x no problema, na questão, na figura, e o x aqui é um dos lados dos dois triângulos retângulos identificados. Como a gente tem dois triângulos na figura identificados, é um problema para a gente desconfiar da possibilidade de ser um problema que envolva semelhança de triângulos. Mas a gente só vai ter certeza que é um problema de semelhança de triângulos se nós conseguirmos provar que há pelo menos dois ângulos iguais entre os triângulos apresentados. A gente já tem o fato dos dois triângulos serem triângulos retângulos, né? Vamos pôr alguns vértices aqui, ó. O triângulo ABC é triângulo retângulo e o triângulo CDE, vamos pôr o vértice D e o vértice E aqui, também é um triângulo retângulo. O que mais dá para a gente saber é que aqui no vértice C, este ângulo é comum aos dois triângulos, ele serve tanto ao triângulo menor quanto ao triângulo maior. Consequentemente, já temos dois ângulos iguais, automaticamente o terceiro ângulo desses dois triângulos vão ser iguais entre si, então posso afirmar que nesse vértice B ele tem a mesma medida que este vértice E, e aí a gente tem garantido a semelhança de triângulos. Para isso a gente monta a relação, agora resolvendo o problema, entre os lados homólogos dos dois triângulos, lembrando que os lados homólogos são lados opostos a ângulos iguais. Então, no triângulo ABC, nós temos, por exemplo, os lados 24 e 26 já determinados. O 26 é a hipotenusa do triângulo maior e o 24 é um dos catetos. Nós precisaríamos, talvez, determinar quem é o cateto AB. Então, começando aqui pelo triângulo ABC, eu posso aplicar um teorema de Pitágoras e calcular quanto mede o lado AB. Ou, se você tiver percebido, que ele é um caso de triângulo pitagórico. A gente usa muito 3, 4, 5, né? Mas existe uma outra terna de triângulos, de lados, o 5, 12 e 13. Com o 13 na hipotenusa e os outros dois no cateto também formam um triângulo retângulo. E no caso nós temos o triângulo que é múltiplo de 2 dessas medidas, né? Nós temos um 26 na hipotenusa, um 24 no cateto e automaticamente no outro cateto nós teríamos o valor 10. Pela multiplicidade de 2 aí. Então, o lado AB aqui já dá para concluir que é 10. Se você não percebeu essa relação de triângulo pitagórico, não lembrou dessa terna pitagórica, não tem problema. O teorema de Pitágoras resolveria e você teria o valor do lado AB. E aí nós podemos montar a semelhança, né? O triângulo ABC vai ser semelhante do triângulo DEC, na respectiva ordem dos ângulos correspondentes. Então, nós temos que o lado de medida 10, no triângulo maior, ele é oposto ao ângulo C, o de uma marca. No triângulo menor, o lado que é oposto a esse mesmo ângulo é o lado X. Isso é o que a gente chama de lados homólogos, lados opostos a ângulos iguais em triângulos semelhantes. Ainda no triângulo maior, nós temos a medida do cateto 24, que é o lado oposto ao ângulo que ficou denominado com duas marcas. E no triângulo menor, a gente tem o ângulo de duas marcas oposto ao lado de medida 12. Então, 12 e 24 seriam lados homólogos. Dessa forma, nós temos uma proporção montada e nós conseguimos determinar quem é o valor do x. Que a gente pode usar o recurso da propriedade, né, da multiplicação dos extremos e dos meios, mas também podemos simplesmente observar que o numerador da fração aqui, 24, é o dobro do valor 12. Para que isso mantenha a proporcionalidade, na outra fração, o 10 também deve ser o dobro do valor x. E lógico que, nesse caso, o x tem que valer 5. Tá? De qualquer forma, fazendo a multiplicação e simplificando os valores, por exemplo, 24 vezes o x é igual a 10 vezes o 12. E aí passamos esse 24 dividindo. O 12 e o 24 podem ser simplificados e 10 dividido por 2 vai dar 5. Outra maneira de você resolver, se você não perceber a proporcionalidade direta entre os elementos da proporção, ok? A resposta aqui, 5.